Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Olá, muito boa tarde. Agora são 2 horas, horário de Brasília. Estamos começando mais um programa aqui, Verdade Verdadeira, da Igreja Cristo é Resposta. Boa tarde, pastor. Boa tarde, graça e paz a todos, paz de Deus. Mais um dia aí no nosso programa Verdade Verdadeira, tá? Espero que você esteja bem e, no mínimo, que você esteja na fé em Deus, na fé naquele que pode todas as coisas, amém? Na fé naquele qual nós temos um compromisso de cumprir um propósito, um chamado nesse tempo, amém? Então, para começar hoje, eu quero mais uma vez agradecer a equipe aqui do Instituto Samir Zayed, da Rádio Resgate, amém? Agradecer todo esse apoio e saber que Deus vai fazer muitas coisas através desse projeto da Rádio Resgate, tá? Amém. Você que está nos ouvindo aí, participe ativamente desse projeto, amém? Você pode fazer isso de uma forma bem simples. Simplesmente falar da rádio, tá? Comentar, compartilhar o link, compartilhar o programa que você estiver assistindo, tá? Buscar lá a Rádio Resgate. Quem tiver alguma dificuldade ou não souber, precisar do @ da rádio no Instagram, tá? Manda um WhatsApp aí agora pra gente. Fala assim, eu preciso do Instagram da rádio. Aí a gente vai colocar o @ aí pra você, né? O Rodolfo coloca aí o @ para quem pedir. E você pode seguir o perfil do Instagram, isso ajuda muito, tá? Segue o perfil, comenta nas publicações, compartilha com as pessoas, tá? Então a gente tem que aproveitar esse caminho aí da internet para poder divulgar o reino de Deus. Isso é válido para Deus, tá? Então pensa nisso, tá bom? Então fale da Rádio Resgate, compartilhe os links, siga na rede social, no Instagram, tá? E compartilhe também o perfil do Instagram da Rádio Resgate. Naqueles negocinho lá em cima, lá, story, né? History, né? O pessoal fala. Às vezes tem uma publicação da rádio, um vídeo curto, por exemplo, você pode ir naquele aviãozinho e colocar assim, adicionar no story. Aí aquele vídeo vai para sua conta, vai aparecer lá, e as pessoas vão ver, olha, perfil da rádio e tal. E já olha, observa, entendeu? E você faz a obra de Deus dessa maneira e vai ajudando no crescimento desse projeto, tá bom? Então, dito isso, tá? Nós vamos colocar hoje para você, para compartilhar, uma mensagem do evangelista pensador, você que tem acompanhado. Essa mensagem foi a primeira mensagem do canal, tá? É a introdução. Então, qual foi a intenção que Deus colocou no coração do reverendo Petson a iniciar esse projeto do evangelista pensador, tá? Ele vai esclarecer nesse vídeo, nesse áudio, né? No caso, vocês vão estar ouvindo o áudio aí, né? Do canal. Amém? Vamos lá e daqui a pouco a gente volta com a palavra de Deus. A paz do Senhor para todos. Amém? Aqui quem fala é o evangelista pensador. Eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus, guiar as pessoas a pensarem
O problema da humanidade hoje em dia, da nossa geração, é que não são pensadores. Eles seguem uma ideia, e essa ideia que eles seguem, a maioria, infelizmente, no momento, não é a ideia de Deus. Eu estou aqui para levar o ser humano a seguir a ideia de Deus. Mesmo aqueles que falam de Deus, mesmo aqueles que falam, que explicam a Bíblia, muitas das vezes não ensina você a ser um pensador. E nem ele mesmo é um pensador. Qual a diferença do ser humano normal e o ser humano pensador? O ser humano normal, ele sempre firma as verdades da vida dele em outras pessoas. O pensador, ele tem convicção dentro dele do que é certo, do que é correto, do que é errado. Ele não se preocupa com o que os outros pensam dele. Ele vive a vida dele. Ele é feliz, ele tem paz. E uma paz que vem do céu, uma paz que vem de Deus. Uma paz profunda e poderosa. Uma convicção tremenda, muito profunda. Onde não existe dúvida. Quando digo que tem onde há convicção, não existe dúvida. E ele não sai guerreando com as pessoas, brigando. Ele usa o amor. Ele usa o ágape. Enquanto o sistema usa o ódio, o sistema conhecido como cosmo, como o sistema hoje, na época era o cosmo, usa o ódio, usa a política, a malandragem, usa as fraquezas das pessoas para colocarem uma contra as outras. O pensador não. O pensador não segue o sistema. O pensador, ele segue a verdade verdadeira. Ele segue aquilo que muda as pessoas, que é o amor. Vamos entender então a base do pensador. Se você quer se tornar uma pessoa livre, uma verdadeira pessoa, um pensador verdadeiro, se você quer se tornar uma pessoa convicta, vamos entender a base da libertação e transformação moral do ser humano. Essa é a base, esse é o fundamento. E tem um resumo e se chama, vou chamar o Evangelho. Amém? Vamos lá, vamos aprender um pouco do Evangelho. Pois decidi nada saber, está lá em 1 Coríntios 2, 2 ao 5. Pois decidi nada a saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A fé tem que estar no poder de Deus. Hoje, o que tem acontecido com muitas pessoas chamam assentimento. Uma informação de Deus, informação de fé, mas não a fé verdadeira. A fé da pessoa no assentimento, ou seja, John Wesley chamado de assentimento, uma fé intelectual. Eu vou seguir o Evangelho, seguir a igreja, porque é legal. Pode ser que tenha verdade lá. Não existe convicção, não existe transformação, existe dúvida. Enquanto existe dúvida no seu coração, a tua fé está errada, mesmo dentro da igreja. Mesmo dentro da igreja, o ser humano hoje, mesmo estando lá cantando, adorando, pensando na mente dele que está servindo a Deus, ou mesmo se esforçando a servir a Deus, se existe dúvida, ele está totalmente errado. É uma fé totalmente errada. É uma ilusão. É uma ilusão. Então, a fé verdadeira, ela tem que estar fincada no poder de Deus. O que quer dizer? É aquela fé que a pessoa ela acredita no sobrenatural de Deus.
É aquela fé que ela acredita uma transformação. É aquela fé que ela acredita no Evangelho, no qual vou pregar aqui agora. O apóstolo Paulo diz que minha mensagem, minha pregação não consistir em palavras persuasivas de sabedoria, mas demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Seu Evangelho não acontece coisas sobrenaturais na tua vida, uma influência sobrenatural na sua vida pessoal. Se não acontece uma influência sobrenatural na sua vida financeira, familiar, né? Na sua igreja, naquilo que você realmente crê. Se não existe sobrenatural, quando digo sobrenatural é a saída. Hoje, crente, é só problema, dificuldade, sofrimento, dor, morte, angústia, medo e nada de sobrenatural. O único sobrenatural que tem na cabeça dele, ele morrendo, depois ele crendo que vai para o céu. É o único sobrenatural na vida do crente, infelizmente, de muitos crentes hoje, a maioria dos crentes hoje. Está entendendo? Se prostrando diante de dificuldade, seguindo a mídia, seguindo notícias, não seguindo a palavra, não ficando com o que Deus pensa, mas ficando com o que o mundo, o cosmo lança para ele. Esses dias discutindo com um pastor, eu disse assim para ele, eu falei para ele, porque o açúcar faz muito mal para o corpo, para a saúde. Deixa o corpo ácido. E o açúcar, se Deus se preocupava na época, glutonaria, que é comer de forma errada, imagina hoje, nos tempos de hoje, que é tudo corrompido, tudo que Deus proibiu, fazer mutação de animais, mutação que eu digo é misturar animais, misturar geneticamente plantas. Deus proibiu todas essas coisas no passado. Né? Para outro dia eu vou ensinar isso. Mas aí tem uma transformação, uma metamorfose, uma mutação, uma mudança aí, né? Então, tudo está ruim hoje. E, sobretudo, o açúcar corrompido. O mel demora 24 horas para ser absorvido pelo organismo, enquanto o açúcar é em 15 minutos. E faz mal pra caramba, é o maior causador de doenças do mundo. Mata mais pessoas, é 4 vezes mais viciante que a cocaína. Mata mais gente que todas as outras drogas no mundo inteiro. O açúcar é responsável. Mas não. O crente, o cosmo, a sociedade, o sistema diz que o açúcar não é droga. Aí está o problema da igreja hoje. O cientista é maior do que a Bíblia, o médico é um Deus, o cosmo, o sistema, a mídia é a verdade absoluta e a palavra de Deus fica em último lugar, como fosse mentira. Mas eu sei por que isso, eu disse para esse pastor. Eu sei, você é viciado em açúcar e te faz mal, quase te matou aí. E você não aceita que é um demônio, que é um tipo de droga, porque o sistema, porque a política do sistema, porque o cosmo não diz que é. Interessante esse pastor, ele segue o cosmo, segue o diabo, a mentalidade, a ideia de Satanás, e nem percebe. Mas não é só ele, gente. A igreja faz isso. A igreja segue o sistema. Segue o qual? O que o cosmo diz é verdade. Você já parou para pensar que aquilo que é errado para o sistema, para o cosmo, para o mundo, para a igreja também é errado, aquilo que é certo para o sistema, para a igreja também é certo? Não foi isso que Jesus falou. Ele falou que o cosmo vai odiar, vocês nunca vão andar paralelo ao mundo, nunca vão andar junto. Nunca. Nunca vão andar junto, sempre separado. Mas como pode então hoje pastores, líderes, igrejas se prostrar para cientistas, para a humanidade, para a mídia, em vez de se prostrar para o amor, para Deus, para Jesus Cristo? Isso, Ele é o amor, o verdadeiro amor. Andar no amor. Para andar no amor você tem que usar a fé. Entender Cristo pela fé. Então, chama a atenção de vocês para essa palavra. Pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E é isso que eu vou falar agora. Eis o Evangelho.
não o cosmo, não o que o mundo pensa. Nunca a igreja vai andar paralela ao cosmo, ao sistema. Junto. É sempre separado. O mundo vai odiar vocês. Sempre separado. Vocês têm que entender isso. Mas você deve buscar, então, no mundo, as pessoas do mundo. Porque Deus amou o mundo, o cosmos de novo. As pessoas, mesmo estando errada, é o teu papel. Não pregar ódio, não fazer acepção de pessoas, né? Não trazer destruição para as pessoas, como muitos cristãos fazem. São muito ignorantes. Tem um preconceito ridículo, gigantesco contra as pessoas, o cristão. Por quê? Porque segue o cosmo das igrejas. O que a igreja deve pensar como certo e errado. Aí pega uma linha de pensamento até política, uma ideia, uma ideologia, e maltrata as pessoas, maltrata o ser humano. Jesus Cristo ensinando na sua palavra, ou melhor, o apóstolo Paulo dizendo em Gálatas, todos são iguais diante de Deus. Não há macho, fêmea, grego, judeu, todos são iguais. Muitos cristãos tratam de forma errada as pessoas com muito preconceito. Por quê? Porque não segue o amor. O amor nasce na base daquilo que eu vou pregar agora. O ágape. Ninguém consegue amar outro ser humano por força própria, sem interesse nenhum. O ágape significa amor sem interesse. É a expressão adotada por Jesus Cristo de Sócrates na igreja. Ele usou ágape. Amar sem interesse. É impossível o homem amar o outro sem interesse. Mas Cristo gera dentro de nós isso. Mas para esse amor ser gerado, e você ver o mundo como ele é, e ter um amor pelas pessoas que pode influenciá-los e transformá-los, tocá-los, é necessário o fundamento. Porque eu tenho que acreditar que Deus, de maneira sobrenatural, vai mudar meu coração, minha vida. Então, para isso, eu tenho que ter um começo. E o começo da caminhada cristã está aqui, no que eu vou falar agora. Jesus Cristo crucificado, o Evangelho. Então, eis o Evangelho. Há milhares de anos atrás, Deus criou o homem. Colocou o homem num jardim. No jardim do Éden, para viver em paz. E tinha um propósito na vida estabelecido na vida dele, do que ele queria. De repente, o ser humano cometeu autotraição, acreditando na mentira de Satanás. Satanás veio, mentiu para ele, enganou ele, engodou ele, Eva e ele. Os dois então acreditaram na mentira, nascendo então o pecado. A partir de então entrou a destruição. Entrou o medo, entrou o desespero, a autossuficiência, entrou os pensamentos ruins, o assassinato, as doenças, as enfermidades, né? O sofrimento, a dor, psicologicamente, a estrutura psicológica era perfeita de Adão. Então entrou a insegurança, o desespero, tudo que não presta, a miséria financeira. E por fim, entrou o destino do homem de ir para o inferno, a qual Deus não criou para o ser humano, ele criou para Satanás. Mas Satanás convenceu Adão, abriu uma porta então na terra para o inferno. E tomou o domínio naquele momento, era uma autoridade espiritual, foi entregue a Satanás. Ele começou a dominar o mundo. Entrando então tudo isso na vida do ser humano. E por milhares de anos assim foi. Quando Cristo veio, ele morreu na cruz. Ele desceu ao inferno. 3 dias depois de sofrimento e agonia, ele ressuscitou.